Boa noite a todos. Nós estamos aqui mais uma vez para fazer mais uma live aqui do culto da noite da Igreja Batista de Casa Verde. Meu nome é Rodney, sou pastor da igreja. Estou aqui com a minha família, com o Ismael, a Marina, o Heitorzinho e a minha esposa Zumira. E nós vamos orar para que Deus possa abençoar o que vamos fazer aqui, que é para Ele, para a honra e glória do nome dEle. E vamos orar também para que Deus abençoe a sua vida também. Então eu vou pedir a Marina, minha filha, que nos leve a Deus em oração neste culto que nós vamos prestar ao Senhor. Vamos orar. Muito obrigada por esse dia. Eu queria pedir para o Senhor cuidar das pessoas que estão assistindo ao culto online, que o Senhor cuide delas e que elas possam entregar a vida delas para o Senhor. Amém. Eu queria pedir para que o Senhor cuide da nossa igreja, que possa voltar aos cultos normais também. E também que o Senhor cuide de todos, em nome de Jesus, amém. Amém. E nós vamos começar adorando o nome do Senhor com uma música que se chama Bom é Estarmos Aqui. Bom é estarmos aqui louvando a Deus. Se você conhecer a música, cante aí também na sua casa, porque sempre é bom nós estarmos aqui adorando o nome do Senhor em todo o tempo. Vamos então. Pode contar? Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Abençoado com esta canção. Nós queremos também lembrar que a Igreja Batista de Casa Verde está em campanha de missões mundiais, né? Então nós tínhamos uma série de eventos programados para realizar, para ajudar a arrecadar ali o dinheiro necessário para os missionários continuarem o trabalho deles, né? Mas nós estamos impedidos nesse momento de realizar. Mas nós não estamos esquecidos não, então nós devemos de lembrar de orar pelos nossos missionários, em especial neste mês, mês de missões mundiais, né? Então, nós vamos ter essa oração em favor dos missionários também nesse momento e depois nós já vamos passar para a exposição da palavra do Senhor, né? Então, eu mesmo vou orar nesse sentido para que o Senhor possa abençoar os nossos queridos missionários. E se você depois quiser contribuir também com missões mundiais ou contribuir com nossa igreja, depois nós vamos colocar ali um post nas nossas redes sociais, ali com os dados bancários, tudo direitinho, e qualquer coisa você indica ali que com sua contribuição é para missões mundiais ou para a igreja. Isso daí depois a gente ajeita esses detalhes. O importante é sermos fiéis nesse momento de tanta dificuldade, porque a obra do Senhor ela não para. Vamos orar então nesses momentos.
Deus querido, obrigado, Pai, pelo privilégio de poder participar, Senhor, da Tua obra, Senhor. Ó Deus, nós somos falhos, somos imperfeitos, mas queremos dar o nosso melhor para Ti, Senhor. Nesse momento, Pai, queremos nos lembrar dos nossos missionários de missões mundiais, Pai. Muito obrigado, Pai, porque as notícias são de que nenhum deles, Senhor, está com essa enfermidade, todos eles estão ali muito bem orientados e, na medida do possível, Senhor, buscando estratégias vindo de Ti, eles continuam trabalhando. Pai querido, abençoa todos esses missionários da Junta de Missões Mundiais. Nós também queremos Te pedir, Pai, que os demais missionários, seja no Brasil, seja no mundo, Senhor, dê estratégia a eles, Senhor, os cubra de bênção, Senhor, proteja, livre do mal, Senhor, e que o Senhor nos dê visão, Pai, dê visão para nós aqui, em Casa Verde, dê visão para as pessoas que Te servem em qualquer lugar do mundo, para continuar, Senhor, se adaptando a essa nova realidade e pregando o Teu Evangelho, Pai, porque o momento é mais do que propício, Senhor, porque a Tua obra ela não para e é assim que nós temos que fazer, Pai querido. Ó Deus querido, abençoa nós aqui, abençoa aqueles que estão conosco também assistindo, em nome de Jesus, amém. Amém. Então, quero, nesse momento, partilhar um texto da palavra do Senhor, né? Então, se você está com uma Bíblia aí, seja no seu celular, seja uma Bíblia mesmo, de papel, né? Então, nesse momento, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel, primeiro livro de Samuel, primeiro Samuel. Nós vamos ler aqui o capítulo de número 1, 1 Samuel 1, e nós vamos considerar alguns versículos desse primeiro capítulo. Então, 1 Samuel, versículo 1, a história de Ana. Lembrando que nós estamos numa série de mensagens, começando hoje, cujo título é Fique em Casa. Então nós vamos fazer domingo a domingo, né, sempre nesse horário da noite, às 18h30, essas mensagens sobre esse tema, Fique em Casa. Aliás, né, é a única coisa que se fala, se a gente parar para pensar, que a gente pode fazer, tem tanta gente ali falando disso e tal, então nós decidimos perceber o que a palavra de Deus tem para você a respeito de ficar em casa, né? Então nós podemos aprender muito com a palavra do Senhor, que você possa ser abençoado através da palavra de Deus e que o Espírito Santo esteja tocando na tua vida. Diz assim, 1 Samuel, capítulo 1, do versículo 12 ao 23. Eu vou ler aqui na minha Bíblia e você acompanhe a leitura na sua. Enquanto ela, Ana, né, continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca. Ele era o sacerdote ali do templo onde Ana estava ali adorando o Senhor com a sua família, né? Versículo 13. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. Ele disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Eli respondeu: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu, e seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor, a família de Ana. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana, o marido de Ana, teve relações com sua mulher Ana e o Senhor se lembrou dela. Assim, Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Quando, no ano seguinte, Eucana subiu com toda a família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto, Ana não foi e disse ao seu marido: depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. Disse Eucana a seu marido: faça o que lhe parecer melhor.
fique aqui até desmamá-lo, que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Então ela ficou em casa e criou seu filho até que o desmamou. Essa é a história de Ana. Os irmãos que já conhecem a história, e para aqueles que também não conhecem, né, Ana era a primeira esposa de Eucana e ela não podia ter filhos. E naquela época, o não ter filhos, né, era como se algo, como uma maldição, era algo muito terrível para a mulher nessa situação. E ela tinha Eucana então tinha uma outra esposa, uma segunda mulher, que essa sim poderia ter filhos, tinha lá seus filhos, e havia ali uma rixa entre elas, porque a segunda esposa ali de Eucana não tratava Ana bem. E Ana ficava assim muito chateada com essa situação. A Bíblia deixa claro o quanto o marido Eucana amava Ana, mas Ana sentia falta. Então ela buscou ao Senhor, fez o que tinha que fazer. Orou, mas orou tanto, buscou tanto o Senhor, que o sacerdote ali falou: olha, ela está bêbada, essa mulher vem aqui ficar mexendo a boca aí, não sai nada, que negócio é esse dessa mulher? E falou que ela está bêbada, tirou ela dessa forma aí. A Bíblia usa até uma expressão, né, que Ana fala: não me tenha por mulher vadia, né, até uma expressão forte. Mas o fato é que Ana se explica: não, eu estou derramando a minha alma diante do Senhor. E aí ele: vá com Deus, vá em paz, Deus vai te conceder. E graças a Deus o Senhor ouviu as orações de Ana e ela engravidou. E era costume ali de Eucana e sua família subirem, né, uma vez anualmente, né, por ano, ali para oferecer sacrifícios em Siló, que era onde tinha o templo, né, não existia Jerusalém. A gente vai se lembrar que Jerusalém é a cidade de Davi, né? Então Davi nem aqui estava ainda na história, né? Então a gente vai perceber isso daí, né? Então o fato é que Ana, então, quando chegou nessa época de subir com Eucana e todo o resto da família, ela disse não. Deixa eu ficar bem claro aqui o versículo 22. Ana não foi, disse ao seu marido, depois que ele for desmamado. Depois que ele for desmamado, que der ali o desmame, aí eu levo ele, e aí, né, fez uma consagração do filho Samuel. Eu pedi ele para o Senhor, então ele vai morar ali para sempre, eu vou apresentá-lo ao Senhor e vai ficar ali para sempre ali no templo, vai ser um homem dedicado, um homem de Deus. E Eucana diz ali no versículo 23, faça do jeito que você achar melhor, fique aqui até desmamá-lo, que o Senhor confirme a palavra dele, né? E quando diz fique aqui até desmamá-lo, é interessante que a nova versão, a nova tradução na linguagem de hoje, coloca assim, fique em casa. Eucana falou para ela, olha, você está falando assim? Fique em casa. Literalmente está escrito assim na nova tradução da linguagem de hoje, NTLH, fique em casa. Na minha NVI está escrito assim, fique aqui, né? E depois que o menino, até desmamá-lo, que o Senhor apenas confirma a palavra dele, então ela ficou em casa. Então Ana escolheu ficar em casa. Quantos de nós aqui escolhemos ficar em casa? Eu acho que talvez, né, o pessoal coloca até aquelas brincadeirinhas, né, nas redes sociais, de que não aguenta mais ficar em casa. Mas o que eu quero trazer aqui essa noite para você é que existem muitas bênçãos de você ficar em casa. E que você possa entender que há um propósito, há um benefício da parte do Senhor, há algo assim para se tirar desse momento de ficar em casa. Então a primeira questão, vamos dizer assim, bênção que existe de ficar em casa é o mais óbvio. Você tem uma casa. Você tem uma casa. Talvez você não tenha parado para pensar. Talvez seja tão comum para você essa questão de ter uma casa que você já tenha pensado, e daí que eu tenho casa? Então às vezes nós desvalorizamos essa questão das coisas simples da vida, das coisas cotidianas, né? A gente só vai sentir falta, normalmente, igual o filho pródigo, quando a gente não tem. Quando você não tem mais, aí é que você sente falta. E quando você não tem, você não dá o valor necessário. Então nós precisamos entender isso. A primeira bênção é que se você está em casa, é porque você tem uma casa. Talvez você diga assim, não, pastor, mas veja bem, eu tenho casa, mas eu moro de aluguel. Eu diria para você, bem-vindo ao clube. Quantos milhões de brasileiros moram de aluguel?
né? Eu moro de aluguel também. Então, mas o fato é que você tendo a sua casa própria ou você morando de aluguel, você tem um lugar para morar. Você tem uma casa para morar. Você tem onde ficar. E existem pessoas que não têm. Existem muitas pessoas que estão nas ruas. E a gente sabe que nesses momentos de tanta dificuldade que todo mundo diz para as pessoas ficarem em casa, a gente tem moradores de rua. Eu peguei um dado aqui do IPA, Instituto de Pesquisa de Economia Aplicada. Essa pesquisa é de 2017. Então está um pouquinho desatualizada. Mas ela é mais desatualizada ainda porque ela pegou dados de 2015. Mas eu acho que ela é o suficiente para nós. Nessa pesquisa, ela vai dizer que existe um pouco mais de 100 mil pessoas morando nas ruas no nosso país. 100 mil pessoas. Então, por mais que o nosso país seja extremamente populoso, que percentualmente, não sei agora quanto é que vai dar, se vai dar 0,05% da população, né, tirando aí que o Brasil tem os seus 200 milhões de pessoas, 100 mil pessoas ainda é um contingente muito grande. E você não faz parte desse contingente. Creio eu que se você está nos assistindo, você deve ter um sinal de internet, você deve estar no conforto do seu lar, você deve estar aí no quentinho, agora já está esfriando. E os moradores de rua, como é que fazem? Como é que fica essa situação? Eles ali tendo que ir para um albergue. E às vezes esse albergue é onde a doença está. E como é que fica? Ou então ficando na própria rua, onde nós que estamos seguindo as recomendações governamentais nem sonhamos em, se for possível, assim, né? Tem aqueles que não têm a possibilidade de colocar o pé para fora. Então pense nisso. Pense nisso. Você tem uma casa. Então fique em casa. Desfrute dessa bênção de ter um lar, de ter uma casa, de ter uma moradia. Mas existe uma outra questão que você tem um ganho. Além de você ter a casa, você também deve curtir. Curtir o quê? Curtir a bênção do Senhor. Aproveite esse tempo de ficar em casa para curtir, para desfrutar a bênção do Senhor. Vamos pensar no caso de Ana. Ana foi muito clara ali no versículo de número 22. Ana não foi, todo mundo ia ali cultuar o Senhor. E disse ao marido: depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor. Então tinha que esperar o tempo do desmame. A criancinha era muito pequena, né? Vamos pensar que como eles faziam o sacrifício anualmente, eles saíram ali daquele tempo de sacrificar ao Senhor no templo de Siló e foram para casa. E o texto diz que chegando lá, eles tiveram relações, eram casados naturalmente, e ela ficou grávida. Uma gravidez vai durar ali, normalmente, os seus 9 meses. Ali então Samuel tinha nascido e nesse momento ele tinha 3 meses de vida. Então Ana falou: não, desse tamanho, 3 meses de vida, eu vou sair de casa com essa criancinha? Eu não, Deus me abençoou, eu vou curtir o meu filhinho. E esperou o tempo do desmame. Segundo alguns médicos, aí, pediatras, o tempo do desmame ele varia de 2 a 7 anos. Né? Então a gente vai pensar ali que esse tempo de desmame dele foi curto. Por que foi curto? Porque a própria Bíblia vai dizer que deu um tempo e ele levou ele bem recente, né? A palavra do Senhor aqui vai dizer ali no versículo de número 24: depois de desmamá-lo, Ana levou o menino ainda pequeno à casa do Senhor em Siló. E ali ela vai oferecer um sacrifício. Então diz ainda pequeno. Então eu não creio que Samuel foi desmamado aos 7 anos de idade. Nós não temos aqui a informação exata. Mas como diz ainda pequeno, a ideia é que ele foi cedo, né? Então vamos supor aí que ele foi ali com 3 anos de idade. Então o que Ana ficou fazendo todo esse tempo? Ela ficou curtindo a bênção do Senhor, né? No seu caso, você não está em férias, mas você pode aproveitar esse tempo de ficar em casa para curtir também a sua família, curtir as pessoas que estão ao seu redor, né? Curtir o fato e desfrutar da bênção de não estar com a doença, curtir também
a questão de você poder diminuir um pouco o ritmo frenético de trabalho da cidade de São Paulo, porque no mínimo, você está ganhando o quê? O tempo da sua locomoção. Quantas pessoas na nossa cidade acabam, vamos dizer assim, demorando até 2 horas para chegarem ao emprego. Então veja só, essa pessoa está trabalhando em casa, né? Ela não tem essas 2 horas de locomoção, nem as outras 2 horas, mas que fosse meia hora, ia ganhar 1 hora a mais. E todo o tempo é bom. Então curta também esse tempo. Curta esse tempo de você que é estudante, está podendo, né, como algumas escolas estão fazendo, podendo fazer os trabalhos em casa sem ter que ir na escola, né? Então nós precisamos entender que apesar de que você esteja, né, e as pessoas usam a palavra pesada, confinado, né, parece até que alguém veio na porta da sua casa e colocou as madeiras ali, pregou e você não sai, daqui ninguém sai, daqui ninguém entra, né? Não, não é assim, né? Então a gente tem que pensar que nós escolhemos porque é o melhor para nós, as recomendações governamentais. Então aproveite esse tempo para também curta a sua família, curta o tempo que você ganhou, né? Curta que você está de uma forma mais, né, menos estressante. Então aproveite isso. Mas além disso, há um terceiro ganho ali, né? Se o primeiro ganho, vamos dizer assim, se o primeiro valor de ficar em casa, segundo esse texto aqui, é você ter uma casa. O segundo é você curtir a bênção do Senhor, curtir sua família, curtir sua casa, curtir um pouco mais de descanso, curtir estar ali no seu lar. A terceira bênção é o conhecimento. Como assim, pastor? Conhecimento? O que conhecimento tem a ver? Olha, se você está em casa, você pode fazer como Ana. Ana não ficou em casa com o filho? O que será que Ana ficava fazendo como filho? Ana, naturalmente, estava ali como fez a mãe de Moisés, né? E ali eu vou te pedir para você, se você estiver com a Bíblia aí, me acompanhar no texto de Êxodo, capítulo 2. Se você lembra lá no livro de Êxodo a história de Moisés, você vai lembrar que existia a ordem ali de assassinar ali os bebezinhos, né, homens, né, que nasciam. E ali então a mãe de Moisés teve o filho e ficou ali com ele uns 3 meses. Interessante, né? Eu vou ler o texto aqui de Êxodo capítulo 2. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. Êxodo 2, versículo 2 agora. E ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino, que era Moisés, e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. O povo estava no Egito. A irmã do menino, Miriam, ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso, viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: Este menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha de Faraó: A senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do Faraó disse à mulher: Leve este menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do Faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: Porque eu o tirei das águas. Veja só que situação interessante, né? Como que aquela menininha, a Miriam, teve um direcionamento do Senhor maravilhoso. Ela viu que o seu irmãozinho foi achado pela filha do faraó. E ali ela ofereceu: olha, quer que eu chame uma mulher dos hebreus para cuidar dele, amamentar? E ela quer, né? Porque criancinha pequena, trocar fralda, dar de mamar, acho que ninguém quer, né? E a filha do faraó ficou com pena, viu o menino, era bonitinho, coisa assim. Eu quero para mim esse filho, mas aqueles cuidados, né? Até porque a criança também precisava.
então ainda ia receber por isso. Não, leva lá para ela e eu pago. Quando tiver crescido, vem, né? Então, quanto tempo Moisés ficou ali com a sua mãe, de fato, na sua família, né? Até, quando diz o texto aqui, até quando ele era já crescido, versículo 10, tendo o menino crescido. Quanto tempo é um menino crescido? A gente não tem também essa informação exata, mas a gente sabe que já tinha passado o momento do desmamar, né? Se já tinha passado o momento do desmamar, do desmame, então a gente vai pensar que é um pouquinho mais. Então vamos chutar ali 7 anos que Moisés teria, talvez um pouquinho mais, a gente não tem como saber, mas vamos chutar ali só para eu conseguir trazer a ideia do que conhecimento é esse que tanto Samuel ganhou no lar de Ana, como filho pequeno, quanto Moisés ganhou estando no lar, a bênção de ficar em casa. O conhecimento foi que a mãe e o pai de Moisés, naqueles 7 anos que nós estamos supondo aqui, Moisés foi instruído nos caminhos do Senhor. Instrua, né? Ensina a criança no caminho que deve andar e até quando for velha não se desviará dele. Provérbios 22, 6. Veja só, Moisés aprendeu do seu povo durante esses 7 anos. E isso que ele aprendeu do seu povo durante esses 7 anos, isso nunca ele esqueceu, nunca saiu da memória dele. Por isso que quando ele, aos 40 anos de idade aproximadamente, vê dois hebreus lá brigando, ele fala, não pode ser assim e tal, e coisa dessa natureza, porque ele tinha amor, ele sabia quem era o Deus dele, ele ouviu as histórias dos patriarcas nesses 7 anos. Por quê? Porque Moisés teve essa bênção do conhecimento. Então você deve aproveitar de ficar em casa, porque você tem uma casa, você deve aproveitar de ficar em casa para curtir a bênção de Deus, curtir sua família, curtir esse tempo, curtir sua casa, seja o que for. E também com a letra C, para ficar mais fácil você gravar, conhecimento. Será que você está aproveitando esse momento de ficar em casa para você passar conhecimento para os seus filhos, para você instruir a sua família no caminho do Senhor? Seja você mãe, seja você pai, alguém que está na sua casa, será que você está aproveitando para você mesmo ganhar esse conhecimento, se você mora sozinho ou sozinha, de ler mais a palavra de Deus? Então pense nisso, ficar em casa também é um momento para ganhar conhecimento, conhecer mais ao Senhor. Não só conhecimento de ler a palavra do Senhor, mas conhecimento também de estar na presença do Senhor. A palavra conhecer na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, mas no Novo também, ela traz o sentido de relacionamento. Então, conhecimento que vem através do relacionamento. Por isso que a Bíblia diz em alguns momentos, né, quando o marido e a mulher estão ali em conjunto, estão unidos, e fala assim, e Maria não conheceu José até ter o filho. Não conheceu, como assim não conheceu? Não conheceu porque não se relacionou ali intimamente. Então veja que a ideia de conhecer da Bíblia é um relacionamento íntimo. Aquela formulazinha básica que você já conhece. Quando a gente lê a Bíblia, Deus fala conosco. E quando nós oramos, nós falamos com Deus. É o básico. Então pense nessas 3 coisas. Sua casa, curtir e o conhecimento. Ficar em casa tem essas 3 bênçãos. Mas eu quero ainda avançar com você e vamos pensar no contrário. Porque talvez você tenha que sair de casa. E nós entendemos aqueles que têm que trabalhar, os profissionais de saúde. Nós temos que dobrar, redobrar, reintensificar. Se você conhece alguém nessa situação, ore por essa pessoa, porque eles são, como as pessoas estão falando, de fato são mesmo os verdadeiros heróis mesmos do nosso momento, da nossa época. Quantos deles estão literalmente dando a vida, né? E muitos deles não têm opção de não sair de casa. Mas o que teria acontecido se Ana não tivesse ficado em casa? Então imagine aquele primeiro culto que eles iam fazer ali, né? De gratidão a Deus lá no templo de Siló, e Ana resolveu não ficar em casa. O que poderia ter acontecido? Poderia ter acontecido, eu vou usar aqui uma palavra forte, a eliminação. Samuel poderia ter morrido. Eliminação. Estou usando aqui porque nós vamos usar 3 também e todos vão ter o mesmo final com ão para você gravar mais facilmente. Então, Samuel poderia ter morrido, eliminação, morreu. Morreu vai fazer o quê?
Em segundo lugar, o que poderia ter acontecido? Poderia ter acontecido também a desvalorização, o pouco caso com a bênção do Senhor. Deus te dá uma bênção, e o que você faz? Você não valoriza, você desvaloriza aquilo que Deus está dando. Então, se você também não ficar em casa, será que você está se sentindo abençoado? Estou aqui na minha casa, né, à vontade, pregando a palavra do Senhor, fazendo algo que muito me agrada, vendo meus irmãos aí participando e tudo mais ao vivo. Isso é maravilhoso, irmãos, é maravilhoso. Só falta o contato físico mesmo. Mas nós temos que valorizar e não desvalorizar. Então eu vou sair, se eu sair, eu estou desvalorizando, a desvalorização daquilo que Deus está te dando. Lembrando sempre que nós entendemos, se você tem que sair, se você não tem outra alternativa, você deixa o seu nome aqui nos comentários para nós orarmos por você. A igreja tem um grupo de intercessores para nós aumentarmos a oração aí em teu favor, que o Senhor te proteja, te livre desse mal. Mas por fim também, o que teria acontecido se Ana tivesse saído de casa e Samuel, com 3 meses de idade, frágilzinho, tivesse morrido? Samuel foi um dos maiores e, segundo alguns estudiosos, o personagem central do Antigo Testamento. Porque Samuel ele faz a ligação da época dos juízes com a época da monarquia. Samuel ocupou ali 3 funções: profeta, sacerdote e juiz. Às vezes o pessoal fala profeta, sacerdote e rei, porque é assim que o nosso Senhor Jesus também aparece, né? Mas se você perceber ali o juiz da época e o rei, os dois governam, então tem ali algo de semelhante. Mas Samuel foi profeta, sacerdote e juiz. Então a contribuição que Samuel deu com a vida dele, ele que ungiu o rei Davi, né? Jesus é filho de Davi. Então veja quanta coisa que Samuel fez pelo povo de Israel. Isso é o que eu estou chamando aqui de contribuição. Olha que tamanha foi a contribuição de Samuel. Então, se Ana tivesse saído de casa, Samuel poderia ter morrido. Aí seria eliminação. Ela poderia ter a desvalorização, porque não valorizou o que Deus deu para ela. E aí teve também a falta de contribuição. Samuel não teria contribuído com a obra de Deus. Você também pode pensar, se você sair, pode ser que você não morra, mas pode ser assim que, como Ana, o seu filho morra, ou o seu parente morra, ou seu pai, sua mãe, ou alguém pegue a doença vinda de você. Então, cuidado com a eliminação. Pode ser também, se você sair de casa, você faça pouco caso desse momento que Deus está te dando. Pouco caso, você vai fazer pouco caso de ter a sua casa, pouco caso de ter a sua família, pouco caso de ser abençoado com a saúde que Deus está te dando. Não faça pouco caso do que o Senhor está lhe dando. Pelo contrário, valorize. Valorize. Você não tem valor por você ser quem você é, mas você tem valor porque Jesus Cristo morreu na cruz por você. A Bíblia diz que Ele dá valor. Ele te comprou por preço. Então, se você ainda não entregou a vida ao Senhor Jesus e não entende a salvação, pense nisso. Jesus Cristo, o Criador de tudo que existe no mundo, morreu no seu lugar. E quanto é o valor da sua vida? O valor da sua vida é o valor da vida de Jesus. Então, nós não temos como mensurar isso, né? Como ver exatamente esse valor, mas não desvalorize o que Jesus está te dando, principalmente a salvação. E por fim, a contribuição. Talvez você diga, pô, mas espera aí, pastor, Samuel foi um grande homem. Quem sou eu perto de Samuel? Eu não vou contribuir com nada para esse mundo. Talvez para esse mundo, de uma forma assim, mais global, talvez você não contribua mesmo. Mas será que você não está contribuindo para a vida da sua família? Será que você não está contribuindo para a sua própria vida? Será que Deus não quer e não pode te usar poderosamente ainda na obra do Senhor e você está fazendo pouco caso disso? Então lembre-se que tem uma contribuição sim, que Jesus, Ele te dá valor e Ele quer usar você. Basta você se colocar nas mãos de Deus. Que nós possamos entender isso. Fique em casa, valorize sua casa, curta a bênção de estar em casa, de sua família, de seus familiares, e adquira conhecimento, se achegue mais perto de Deus e não saia de casa de qualquer maneira, não fique ali de qualquer jeito saindo de casa. Tem que sair de casa? Não tem jeito? Então vai fazer o quê? Vai fazer o quê?
saia de casa, se proteja, tome os cuidados aí que todo mundo sabe. Mas pense nisso. Eliminação. Você corre o risco ou de você ou de alguém da sua família. A desvalorização, não desvalorize o que Deus está te dando. E a contribuição. Eu creio que você tem muito para contribuir na obra do Senhor. Coloque sua vida diante do Senhor, Ele vai te abençoar e vai te usar poderosamente. Que Deus assim seja conosco. Amém? Vamos agradecer ao Senhor com uma última música e vamos encerrar aqui a nossa live, a nossa transmissão. Lembrando que depois nós vamos postar nos nossos canais ali, das nossas redes sociais, no nosso YouTube. E se você puder, você também se inscreva ali para ajudar e tal. Toda essa questão das redes sociais, todo mundo está a par disso daí, a gente não precisa ficar falando tanto, mas vai ajudar muito, né? Então que você possa nos ajudar também, porque a Igreja Batista de Casa Verde não para, porque a obra do Senhor não para e nenhuma igreja fiel ao Senhor vai parar também. Nós estamos trabalhando cada vez mais, nossos PGMs estão acontecendo online, mas toda semana os nossos cultos, as nossas reuniões, a nossa EBD hoje pela manhã está sendo uma bênção, foi uma bênção, então que nós possamos cada vez mais poder continuar trabalhando, se adaptando a essa nova realidade e que o Senhor faça tudo isso passar o quanto antes, mas que nós possamos aproveitar o ficar em casa. Nós vamos cantar um hino, o hino de número... sei lá que número que é o hino, 423. Desculpa, irmãos, agradeço a Ti, Senhor. A letra é muito difícil. Agradeço a Ti, Senhor, pois Tu és bondoso. Tua misericórdia dura para sempre. Dura para sempre e pronto. Então, você aí do seu lar, da sua casa, se quiser, cante conosco também. Nós vamos cantar esta música, este hino, 2 vezes e depois nós encerramos. Vamos lá? 1, 2, 3, 4. Finalizando este culto, vou pedir à minha esposa, a Zumira, que ore encerrando essa nossa transmissão ao vivo aqui, que o Senhor tenha abençoado a tua vida. Senhor nosso Deus, te agradeço, Senhor, porque mais uma vez cultuamos a Ti, amém, através da internet, Senhor, cada um no seu lar, Senhor, que assim como o Senhor fez no Antigo Testamento, Senhor, com o Teu sangue o Senhor proteja cada lar, Senhor, cada família, Senhor, porque nós estamos, Senhor, com medo de tudo que tem acontecido, mas na Tua palavra fala, Senhor, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Amém, então, Senhor, nós estamos aqui dependendo de Ti, Senhor, sim, dependendo da Tua soberania, Senhor. Sim, que nada aconteça, Senhor, que não seja da Tua vontade na nossa vida. Sim, e que esse período, Senhor, assim como nós ouvimos na pregação, seja para cada vez mais, Senhor, crescer o Teu reino, Senhor, sim, e para que o Senhor seja glorificado através da nossa vida, Senhor, sim, e das nossas dificuldades, e que a nossa fé, Senhor, possa florescer nesse período, amém, Senhor, Deus. E que toda a nossa confiança não esteja, Senhor, em carros nem em cavalos, Senhor, mas em Ti, amém, Senhor. Deus. Como diz a Tua palavra, Senhor, que nós possamos, Senhor, estar debaixo da Tua vontade, amém, Senhor, porque Deus. O Senhor veio para que nós tenhamos vida, sim, e vida em abundância, amém, Senhor. Porque nós sabemos, Senhor, que tudo está entregue a Ti, sim, e que
Por Ele e para Ele são todas as coisas, Senhor. Amém. Nós te agradecemos, Senhor, e colocamos tudo diante de Ti, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. Amém.